Bom, vamos agora à nossa live de leitura. Esse dia 15 de julho de 2025, em Provérbios, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, para continuarmos a nossa leitura anual, tá bom? Eu espero que Deus tenha te direcionado à mudança de vida, a sua vida espiritual, profissional, a sua vida fisicamente também. Porque o sucesso, para sermos prósperos, não tenho medo de falar, de ser ricos, porque temos que ser ricos com certeza. Deus não quer o seu povo mendigando, Deus não quer o seu povo trabalhando que nem um escravo, né? E ganhar pouco. Deus quer o seu povo no muito, porque Ele é grande, e temos que pensar como Deus é grande. Então, que a Bíblia venha, esses dias, esses meses que estamos lendo junto, ter mudado um pouco a sua vida, a sua mente, o seu modo de pensar, o seu modo de como sair de uma situação encurralada, né? Todos nós, de alguma forma, estávamos em uma situação crítica, e pela palavra de Deus, hoje estamos numa situação com nível médio, e Deus está mudando tudo, mudando a sua vida acadêmica, Ele muda a sua vida profissional, Ele muda a sua vida conjugal. Se você é casado, Ele muda. Se você tem famílias, que seus filhos todos não são no altar, também Ele leva, se você se levantar e começar a ler a palavra de Deus. Então Ele vai dando respostas à sua leitura, vai dando respostas à sua oração de todos os salmos que você já leu. A resposta está aí acontecendo na sua vida. Então hoje vamos ler o capítulo 26 a 28 do livro de Provérbios, esse dia 15 de julho, que diz assim: diz assim o 26: Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Isso é muito sério, hein? Açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe. Quem manda mensagens pelas mãos de um tolo, como as pernas do coxo que pedem frouxas, como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá a honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gunzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a sua boca, mas sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que estes homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas, como um louco que lança de si facas, como um louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará,
e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre, como caco coberto de escória de prata. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, e a sua malícia se desdobrará na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele quem ela tem maravilhado. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. 27. Não presumais do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a sua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo é o perfume, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa. Um e o outro são semelhantes. Aquele que a contivesse cometeria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisares o tolo com uma mão de grau, neste grão de cevada pilada, não se iria dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Porque as riquezas não duram para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando se mostrar a erva e apareceu os renovos, então ajunta a erva dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa,
e para sustento das tuas criadas. Né? Então este aí é o capítulo 27 do livro de Provérbios. Vamos para agora o capítulo 28. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. O homem maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e ausenta, ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia, ou seja, alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal, como leão bramidor e urso faminto. Assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba ao seu pai ou à sua mãe, o que rouba o seu pai ou a sua mãe, e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contenda, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próximo, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Aleluia. Então aqui a gente finaliza esse dia 15 de julho, o capítulo 29 de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Vamos fechar ele no dia 16 de julho e vamos entrar em Eclesiastes. Eclesiastes tem 12 capítulos, né? Então, questão de 4 dias finalizamos ele. E vamos para Cantares, e vamos finalizar Cantares em um dia só. Quando chegarmos em Isaías, Jeremias, Ezequiel, vamos ler eles em 3 tomos dos livros, tá? Por exemplo, vamos começar o livro de Isaías. Se Isaías for do capítulo 1 ao capítulo 30, a primeira parte vamos ler ele completo, sem pausa, tá bom? Em um dia só, para a gente poder entender esses 3 profetas que profetizaram a vida de Jesus.
Para a gente entender esses 3 profetas que profetizaram o cativeiro de Jerusalém. Para a gente entender que esses 3 profetas profetizaram a saída de Jerusalém, né? Que é Jeremias, Isaías e Daniel. Aliás, Ezequiel também, são 4. São 4, tá? Isaías profetizou a vida do Messias. Mas Jeremias, Ezequiel e Daniel profetizaram a ida deles para o cativeiro. E Daniel profetizou a saída dele do cativeiro. Isso vemos lá em 2 Reis, quando Nabucodonosor invade Jerusalém para escravizar eles. Então temos que entender que a Bíblia que estamos lendo agora, ela não é cronológica. Mas vou comprar uma cronológica. Eles vão fazer um ano de leitura somente na cronológica, tá bom? Para entendermos o quanto é importante entender a história. Senão você não vai entender o que está acontecendo hoje lá em Israel, por guerras nos países vizinhos, onde entra os Estados Unidos, e quem vai ser o poderio universal, totalizando a haver um poder que vai dominar todas as nações, né? Então tem que entender isto, que tudo isto vem da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.